Boa noite, pessoal, para quem for entrando aí. Hoje vai ser uma live sobre tênis, né? Dor no cotovelo do tenista, com o profissional fisioterapeuta Juliano Aracá, que é referência. Eu vou esperar ele entrar aqui, o Juliano já está entrando. Vou esperar o pessoal entrar aqui para a gente começar nosso bate-papo. Gabriel entrando aí, Priscila, primeira dama. Vou chamar aqui o Juliano. Fala, Bruno. Boa noite. Fala, Juliano, tudo bem? Keila? Tudo jóia. Então, a gente programou essas lives aí. O Juliano hoje é a primeira experiência dele no Instagram, né, Juliano? Que abriu recentemente. Então, o pessoal segue o Juliano aí, que ele está iniciando aí a página dele no Instagram, né? Engatinhando, Assim, engatinhando. pode falar. Engatinhando agora nesse mundo das lives agora. O intuito dessa programação de lives que a gente fez é conversar mesmo com os nossos pacientes, né? Os profissionais que seguem a gente também, para a gente trocar ideias sobre alguns assuntos, né, que a gente considera relevante, assim, e que para poder ajudá-los também, principalmente nesse período agora, né, que muita gente parou, né, nesse período de quarentena e agora voltar, né, ao esporte aí com muito mais preparo, né, tanto para evitar lesões também como ganhar o desempenho. E hoje a gente propôs falar sobre tênis, né, acho que pelo menos aqui na Biofis, o tênis é um esporte que está sempre presente, né? Muitos pacientes praticam, né? As variações do tênis também, né? Beach tênis, o paddle, o Esporte squash, sem né? raquete em geral, né? Esporte Então a sem gente raquete. tem bastante experiência. O Juliano tem bastante experiência porque é praticante também, né? Eu não sou praticante de tênis, mas você vive esse mundo, então entende bastante de algumas coisas específicas, né? Que a gente precisa para ajudar os nossos atletas aí. Então eu queria começar perguntando para você qual que são as principais lesões que a gente encontra nesses esportes de raquetes, tênis, de forma geral? Na verdade, o tênis, né? Como qualquer esporte, ele tem suas lesões bem específicas, de acordo com a demanda. De acordo com o nível técnico também, a gente sabe que um tênis em nível profissional ele tem lesões diferentes, não só diferentes em relação à localização, mas também intensidade, lesão, tipo de lesões. Então, assim, o atleta profissional ele tem lesões diferentes do atleta amador, né? O que Uhum, a gente vai tratar hoje de dor no cotovelo é muito mais específico dos atletas recreacionais e dos amadores. A partir do momento que você vai tendo uma melhor avanço técnico, você fica livre desse tipo de lesão, né? Porque a gente vai uhum, avaliar todos os fatores que estão envolvidos, não só com o físico do atleta, mas também com o nível técnico, com a acurácia que ele faz dos movimentos. uhum, Então, é um esporte extremamente técnico, né? O tênis ele encanta a gente pela parte técnica, pela parte de concentração. O jogo mental ele é muito forte, muito importante, uhum, determinante nesse esporte. E aí quando você tem que interagir um aspecto mental de concentração junto com uma perfeição de gesto de movimento, com uma acurácia de realização de cada golpe, a gente começa cada vez mais a ter todos os sistemas envolvidos nisso e não é comum o nosso corpo sobrecarregar, né, na parte de aparelho locomotor e começar a ter algumas lesões. A dor de cotovelo, né, do tenista, é uma dor bastante comum, mais em amadores e recreacionais, que são jogadores de finais de semana, acometem ali indivíduos na média de idade de 30 a 50 anos, e não necessariamente todas elas são diagnosticadas como epicondilite lateral do húmero ou tênis elbow, uhum. né? Não Sim. significa que se um atleta tenha dor no cotovelo, que ele tenha um cotovelo de tenista, né? Uhum, A epicondilite lateral do húmero, chamada de tênis elbow, é uma patologia com características bastante específicas, que às vezes ela é utilizada com diagnósticos incorretos, né? Dor no cotovelo, é cotovelo de tenista, epicondilite lateral do húmero. Não, não necessariamente isso pode ser a própria patologia. Você pode uhum, ter lesões de padrão à distância, né?
Então, assim como em todos os outros esportes, como futebol, natação, tênis ou luta, existem a cultura e a crença também. E o tênis não é diferente disso, né? Assim Uhum. como a gente tem alguns hábitos de jogadores de futebol que gostam de fazer um enfaixamento, eles acreditam que isso realmente dá mais segurança para eles, eles entram mais motivados. O tenista também tem alguns hábitos, né? Ah, eu gosto de jogar com uma raquete com um ou dois vibradores, antivibradores, gosto de jogar com gripe maior ou menor, gosto de colocar uma tira, um strap, uma órtese no cotovelo, que eu sinto mais à vontade. Então, é um esporte, como todo esporte, envolve muitas crenças também, muitos hábitos que a gente tem que levar em consideração quando a gente recebe a queixa de algum atleta, né? Então, no tênis, falando do ponto de vista profissional, são as lesões mais específicas em membros inferiores, lesões por sobrecarga. Existem as lesões de ombro, lesões de punho, né? E uma lesão muito frequente no tenista é a dor lombar também, né? A gente sabe que algumas estatísticas de alguns eventos que praticamente 40% das desistências dos atletas são decorrentes de dor de coluna, né? Uhum. Então, é um esporte como o outro que tem inúmeras sobrecargas, né? Inúmeras as articulações colocadas sob demanda, e aí você envolve todo um sistema de compensação que pode gerar dor, disfunção, perda de força, e a gente tem aí algumas queixas que acabam trazendo, não só trazendo o esportista para a clínica, mas também afastando ele do esporte, que eu acho que esse é o pior resultado que ele quer. A gente Uhum. sabe que quando a gente fala de um profissional, mexeu na performance do profissional, perdeu performance de 1, 2, 5%, ele já tem uma equipe multidisciplinar praticamente abordando isso, controlando isso, já fazendo um trabalho desde a parte de base da prevenção até a parte curativa. O Uhum. atleta recreacional de final de semana, né? E o amador, ele acaba vindo tratar na clínica de fisioterapia quando a dor persiste por mais de 3 meses e chega um momento que ele não consegue jogar mais, ou ele não consegue sacar mais, ou ele não consegue, né, bater uma esquerda como ele gostaria, não consegue fazer mais um slice. Então, o atleta profissional, normalmente ele tem toda a equipe multidisciplinar envolvida, já fazendo um mapeamento preventivo dele, enquanto que o atleta recreacional é assim, perdeu função, perdeu a capacidade de poder jogar, e sim ele procura a fisioterapia, né? Então, Certo. são universos distintos no mesmo esporte, só que com pacientes distintos, né? Uhum. E na sua prática, assim, como você atende bastante tenista, né? Realmente a dor no cotovelo, independente se for epicondilite, não é algo que você mais encontra mesmo? É o que você vai mais frequentemente encontra nas lesões de tenistas amadores, né? Que acho que é o que a gente mais atende aqui na Biofísio. Sim, o nosso universo aqui em Campo Grande é o universo dos tenistas amadores, né, os pré-universitários, né, e os tenistas sociais, recreacionais, né. A maior parte das lesões de tenista são as lesões de quadril, as lesões de cotovelo, as lesões de ombro e as lesões de joelho e lombar. Então é um pouco variado. Por quê? Porque depende muito da etiologia, né, Bruno? Do biotipo, do nível técnico, Uhum. das lesões pregressas que a pessoa já tem. Às vezes a pessoa já tem uma predisposição para ter uma sobrecarga de joelho, o tênis, o esporte, a demanda no esporte, ela só vai aumentando essa predisposição e vai aumentando o risco da formação de dores e processos inflamatórios. Uhum. E a dor do cotovelo também, ela é muito presente, especialmente naqueles tenistas que você sabe que ele tem que refinar algum tipo de gesto, né? Então, hoje que a gente sempre avalia dor no cotovelo, a gente começa o mapeamento pensando em dois universos. Primeiro, o universo intrínseco, que é aquele universo que é de dentro do paciente, né? É algum problema que ele tem internamente, uma fraqueza muscular, uma falta de alongamento, uma falta de mobilidade de alguma articulação, uma perda de movimento do cotovelo, né? Esse é o fator intrínseco. Ah, Juliana, eu tive algum problema antigo já tive algumas dores, não tratei e agora estou sentindo a dor no cotovelo, né? Esses são os fatores intrínsecos. E uma parte que no esporte é impossível a gente desconsiderar
que a gente sempre tem que levar em consideração é o fator extrínseco. O que é o fator extrínseco? É o fator que é fora da anatomia do paciente. Primeiro, ambiente de jogo, estilo de jogo, nível técnico, ou seja, ele está executando o movimento correto, ele está com o material correto, ele está com volume de treino, né, bem organizado, bem detalhado. Então é muito comum hoje as pessoas, e no Brasil isso acontece muito, das pessoas jogarem muito tênis, treinarem, jogarem muito tênis e não necessariamente, proporcionalmente, fazer a mesma preparação física, né? Tanto do ponto de vista preventivo, mas também um ponto de vista de fortalecimento, uma periodização de base mesmo. Né? Então é muito comum falar, eu jogo tênis 3 vezes por semana. Esse não falta, sexta, sábado e domingo, ou seja, dias seguidos. E na academia eu vou 2 vezes por semana, né? Ou 3 vezes, né? Então existe muita diferença, muita discrepância em quanto você joga, né? O quanto você treina e o quanto você se prepara para isso. Está tendo uma pergunta sobre relação ao jeito da batida, se pode influenciar. Isso né? que eu ia falar. Isso é importante também. A gente sabe que o material, como eu estava falando, do fator extrínseco, o material interfere nisso também. Então, o ideal sempre, né, é você buscar uma excelência técnica. Então, você fazer um movimento completo, tanto do primeiro saque, do primeiro serviço, quanto do forehand, que é a batida de direita, ou do backhand, que é a batida de esquerda. Então, assim, quanto melhor o gesto esportivo, melhor é a distribuição de demanda em todo o braço. Ou seja, você não tem só o cotovelo agindo, você tem uma transmissão de força que vai desde membro inferior, tronco, ombro, cotovelo e finalizando com o punho em mão. Né? E do que você simplesmente frear o movimento, como você vai sacar um primeiro serviço. A pessoa saca a raquete para trás, ele joga a bola e em vez de fazer um movimento contínuo, ele fragmenta isso no meio do gesto. Né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: quanto melhor você for de gesto esportivo, ou seja, a bola vai bater bem no sweet spot da raquete. Né? Toda raquete ela tem uma área útil bem na corda, que é onde a bola bate, você tem uma melhor distribuição e desempenho do material da raquete. Por isso que é muito comum algum atleta falar assim: eu sinto dor no cotovelo quando eu bato a bola, que ela espirra, que ela bate errado na raquete, ou quando eu pego atrasado. Né? Isso tem íntima relação com o quê? Com dissipação de forças incorretas que passam através do membro superior. Então, quando eu estou batendo uma bola, estou fazendo um gesto esportivo, batendo uma bola no tempo certo, mais à frente, com a bola pegando bem no sweet spot da raquete, que é bem no meio da raquete, não no aro da raquete, eu tenho um desenvolvimento melhor do uso do material, que é da raquete, uma melhor distribuição de forças, de reação no braço, e eu consigo fazer com que a minha musculatura consiga uniformizar e dissipar melhor essas sobrecargas. Então, assim, não existe como tratar, não tem como tratar dor no cotovelo se você não entrar no universo do tenista e saber se, além de todo o trabalho intrínseco da musculatura, do alongamento, do fortalecimento, né, do movimento, dos bloqueios articulares que ele tem, que são padrões à distância, se ele não está fazendo na quadra também, junto com o professor ou com o técnico, o movimento correto. Né? Então, é enxugar gelo. Se você cuida, se você faz todos os recursos eletrotermofototerapêuticos na clínica, se você alonga, se você fortalece, e na hora que o atleta vai para a quadra, ele está com uma raquete com peso errado, uma raquete, ou a raquete é muito leve, ou ela é muito pesada, uma tensão de corda excessiva, né? Uma corda que está com 58, 62 de tensão de corda. Né? Isso não é errado, porém a pessoa tem que ter todos os outros fatores controlados para não gerar o problema. Né? É um fator de risco mais acentuado. A raquete vai ser um detalhe. Material errado, bater um gesto errado e ter, às vezes, um gesto único. Né? Eu só faço slice, eu não consigo bater uma esquerda, que é um backhand completo. Eu só uso slice, que eu corto a bola, eu freio o movimento. Na hora de bater a bola, eu nunca estou com o cotovelo estendido, eu sempre estou com o cotovelo fletido, cotovelo dobrado. Né? Isso aumenta mais a tensão e o estresse das forças dinâmicas no cotovelo e vão gerando atritos e estresse nessa articulação. Tem uma pergunta aqui, Juliano, que eu achei interessante, que
está tendo muitas lesões no beach tênis, né, dos beach Sim. tenistas. Tem alguma diferença entre o tênis e o beach tênis em relação às lesões? O peso da raquete, alguma coisa nesse sentido? Então, na verdade, assim, apesar de serem esportes de raquete, são demandas diferentes, né? Peso de material, o beach tênis, o movimento é mais abreviado, é mais curto, né? Você, teoricamente, já está com a mão acima da cabeça. A maior parte, a bola não quica no chão como no tênis para depois você acompanhar e fazer o golpe. Você já pega a bola de primeira, né? Como se fosse, como praticamente é um esporte feito quase que de voleio. E usa muito a musculatura de punho também, né? Então você corrige muito, direciona muito a bola com o punho. Então, se você não tiver um bom controle de todo o segmento, de todo o corpo, de aproximar o corpo, de projetar o seu corpo, de projetar o seu ombro, e não deixar só no cotovelo, né? Aí você acaba tendo maior propensão de dores no cotovelo também. Agora, tudo é correção de gesto esportivo. Né? Se você tem um gesto esportivo cada vez mais acurado, cada vez mais refinado, aí você diminui muito o risco de lesões também. E se você já tiver a queixa de dor no cotovelo, um ponto que a gente tem que observar, além do fator intrínseco, fortalecimento, bloqueio articular, enfraquecimento, né, de alguns grupos musculares, desequilíbrio muscular, é saber se o material, peso de raquete, tensão de corda, gripe, né, que é o que é exatamente a espessura do cabo da raquete, tudo isso interfere muito num padrão, né, num padrão mecânico que pode influenciar a formação ou não desse tipo de dor, né? Certo. Em relação aqui a outra pergunta, acho que imagino que é sobre o cotovelo do tenista mesmo, né, sobre a dor. Quanto tempo de recuperação média? E se estiver sentindo dor, é recomendado parar totalmente na atividade? Ou a pessoa pode continuar treinando ou jogando e fazer o tratamento ao mesmo tempo? Desse universo de dor no cotovelo, né, que também pode ser epicondilite lateral do húmero, tênis elbow, né, que pode ser um bloqueio articular, uma lesão de lateralidade de cotovelo, uma tensão neural, né, e outros problemas que gerem a dor do cotovelo, 30% dos pacientes, o tratamento sendo feito abordando o fator intrínseco e o fator extrínseco, 30% dos pacientes melhoram em 6 semanas. Né? Então, uma parte dos pacientes com 1 mês e meio de tratamento e a correção e a melhora gradativa do gesto esportivo tem uma evolução e a alta da fisioterapia. E 70% dos pacientes, que infelizmente é a maior parte, evoluem para alta após 24 semanas de tratamento. Então, para você ver como que é bem diferente, né, esse universo, como é amplo. Né? Então, uma parte dos pacientes tratam 1 mês e meio de fisioterapia e já melhoram, e a maior parte tem que tratar 24 semanas, que chega a ser quase 6 meses de tratamento para poder evoluir. Né? É claro que 24 semanas não é ficando sem jogar. Né? Sim. Praticamente a abordagem da fisioterapia esportiva, se a gente tem que fazer a correção do gesto esportivo também, não adianta a gente afastar o atleta por 24 semanas, 6 meses. Né? Você faz a fisioterapia, conversa com o técnico, teve uma pergunta sobre quem faz essa correção do gesto esportivo. Né? Eu acho que é o técnico, é a parte técnica do paciente e do atleta, e também o fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem que ter um conhecimento para conseguir auxiliar o professor, né, a conseguir fazer essa correção do erro técnico. E essa correção técnica não é uma coisa tão simples. Né? Então, os casos que nós temos de pacientes que estão em tratamento, que vão tratar 24 semanas, eu gosto de praticamente, se preferencialmente, não afastar o atleta do treino, aproximar do professor, do técnico, e começar a fazer as correções esportivas desde o começo. Corrigir gesto não é uma coisa da noite para o dia. Tem que ser corrigido, tem que ser automatizado, né? Então, isso é um trabalho que envolve também muito trabalho de campo. É meio a meio, é 50-50. É o trabalho do fisioterapeuta, do médico, do preparador físico e o trabalho também, né, do professor. Então, é metade na clínica e metade tem que ser dentro da quadra, do treinamento, do ambiente esportivo. Certo. Em relação, assim, o que você considera importante? Por exemplo, aqui na clínica a gente tem a questão de avaliação funcional, essas questões pré-treinamento, pré-competição, né? Hoje a gente sabe que dificilmente a pessoa vai procurar quando não está sentindo nada. Assim, eu estou jogando, não estou sentindo nada, né? Então tá tudo bem.
Mas o que você recomenda? Você acha que o tenista deveria procurar ver se existe algum déficit funcional, alguma coisa antes de ter uma lesão? Se às vezes ele quer começar a competir mais, quer começar a jogar mais dias, o que você considera um caminho importante assim para ele prevenir lesão, pensar em esse sentido? A resposta plena dessa sua pergunta vale muito, né, Bruno? Mas a gente sempre parte, eu acho que da palavra-chave, que é uma coisa chamada prevenção. Mas prevenção é um fator um pouco utópico, né? Não é só aqui na nossa clínica ou em Campo Grande, é no Brasil inteiro, né? As pessoas, o atleta de tênis, especialmente, ele sente muito prazer pelo esporte, joga muito, treina muito, mas falar de uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, médico, preparador físico, nutricionista, psicólogo do esporte, psiquiatra do esporte, toda a abordagem do corpo clínico, né, da equipe multidisciplinar, a gente sabe que assim, só em níveis profissionais que é comum a gente encontrar. Mas eu acho que qualquer pessoa que queira fazer um esporte, ainda mais um esporte muito técnico como o tênis, que a pessoa tem que se dedicar 6 meses, no mínimo 1 ano de aula, para começar a ter uma noção realmente de qual é o gesto esportivo correto, o ideal seria começar fazendo avaliações preventivas periódicas, né? Ah, e você que nunca fez ainda? Puxa, eu nunca fiz uma avaliação. Então estabeleça isso dentro do teu calendário. Ó, assim como você faz check-up de outras áreas, outras especialidades, faça isso também para o teu esporte, né? Procure um médico de esporte, um fisioterapeuta de esporte, traga o seu preparador físico para fazer uma interação multidisciplinar. A parte nutricional também é muito importante. A parte mental, psiquiatra, psicólogo do esporte nesse trabalho é direcionado. Então, eu acho que não precisa ser semanalmente, você não precisa a equipe não precisa viajar com o atleta em competições, mas é importante você sempre passar por essas avaliações regulares. E a avaliação funcional, que é o que a gente faz, né, da fisioterapia, até que tem uma coisa muito importante nessas lesões do tênis, que é as lesões por padrão à distância. O que é lesão de causa padrão à distância? A pessoa tem dor no cotovelo, mas a gente vai descobrir de uma avaliação funcional que a causa da dor no cotovelo é um bloqueio do ombro, ou é um bloqueio da coluna torácica, ou é um problema postural da cervical, né? Ou é uma uma fraqueza de pressão palmar do punho, né, das mãos. Então, quer dizer, hoje tem muito que ser estudado dentro dessa área da dor do cotovelo do tenista. Tanto que não é comum, a gente vai jogar tênis e chega nos lugares e fala, tem uma dor no cotovelo. Aí eu tratei mudando de raquete, aí o outro fala, não, mas eu tratei com uma órtese que eu coloco no punho, aí eu tratei com gel, tratei com massagem, tratei com acupuntura, com dry needling. Recursos são variados, né? As causas são muitas também. Então, praticamente é uma patologia multifatorial, né? Então, cada caso é um caso, não existe receita de bolo para isso. Seria interessante a gente poder passar uma receitinha de exercícios. Ó, isso aqui serve para todo mundo, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Se fosse assim, os pacientes entrariam, as pessoas podiam entrar no Google, pegar as receitas e daria certo com todo mundo, mas a gente observa que não dá. Infelizmente, como eu disse, 70% dos atletas tem que tratar durante 24 semanas, né? 30%, sim, 30% consegue melhorar em 1 mês e meio, né? Mas certamente sofreu pelo menos 3 meses de dor antes de procurar um fisioterapeuta específico da área esportiva, né? Então, eu acho Certo. que esse conhecimento geral, especialmente da avaliação, é crucial para um sucesso terapêutico. Eu estou mais acostumado aí a prescrever tênis, coisa assim, né? E você prescrever tênis para corredor, né, no caso. Sim. Agora vamos falar das raquetes para os tenistas aí. Tem algum critério, por exemplo, assim, acho que alguém perguntou aí de se tensão de corda e os antivibradores funcionam, né? Sim. Tem algum critério que dá para utilizar, por exemplo, assim, ó, troca de raquete porque essa raquete está te gerando muita tensão, então é melhor pegar uma de outro estilo, outro modelo, né? Qual critério aí você considera importante aí? Esse universo do tênis é muito interessante, porque todo mundo tem uma receita, né? Assim como dor de coluna, que eu faço isso, eu faço aquilo, né? No tênis também todo mundo tem uma receita, cada raquete é melhor que a outra, né? E às vezes a gente acaba comprando uma raquete, é muito comum a gente comprar uma raquete do nosso ídolo, né? Ah, não necessariamente é a melhor raquete para mim, não, mas eu quero jogar, eu quero comprar a raquete do Federer, que pesa 340 gramas. E não é a dele, é claro, né? A dele é específica para ele também. O que a gente sabe de raquete é que você não pode comprar uma raquete nem muito leve e nem muito pesada.
Falando do ponto de vista das crianças, cada criança depende não é só da idade, mas você tem que fazer um cálculo em cima da altura da criança também. Então, existem tamanhos de raquetes específicas para a idade, né? Altura da criança, nível técnico da criança. Hoje tem a metodologia Playstay, com diversos tipos de nivelamento, né? De acordo com peso de bola, velocidade da bola. Então, a raquete tem que ser escolhida, né, com detalhes também. Mas o que a gente sabe que para um adulto entre 30 e 50 anos, que é a faixa etária que mais sofre com as dores no cotovelo, a média do peso da raquete ela tem que ser a média, tá? 300 gramas. Então, assim, você jogar com uma raquete muito leve de 265 gramas, você tem que fazer muita força no braço para a bola poder andar. E se a raquete for muito pesada, pode atrapalhar um pouco do gesto esportivo e você ter dificuldade de acelerar um golpe. Particularmente, né? Eu jogo, a minha raquete tem 290. Já tentei jogar com raquete de 340, tive dor no cotovelo. Um dia minha raquete estourou no meio de um jogo de campeonato, eu não tinha outra raquete na mão e eu peguei emprestada de alguém que estava lá. A pessoa tinha 1,90 m de altura, pesava 110 quilos, muito mais alto, muito mais pesado do que eu, e tinha, consequentemente, talvez muito mais força, um nível técnico, né, mais elevado do que o meu. Eu joguei a partida muito mal, não consegui desempenhar bem, e tive dor no cotovelo durante 1 mês e meio depois. Né? Então, quer dizer, isso influencia demais. Então, a média de raquete é realmente 300 gramas de peso da raquete. É claro, isso varia de homem para mulher, mas a gente sempre trabalha entre 270 e 315 gramas para um atleta amador e recreacional. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Né? É claro, cabeça de raquete também influencia? Influencia. Só que o que a gente tem que sempre priorizar é o seguinte, não importa necessariamente qual é o tamanho da cabeça da raquete, qual delas que você consegue desempenhar um gesto esportivo mais acurado e mais correto. Às vezes você pega a raquete que serve muito bem para mim e a pessoa não consegue jogar, desempenhar um bom movimento com a raquete. Então, não resolve nada. Né? Então, a gente tem que saber delimitar muito bem isso. E não é raro a gente comprar uma raquete, depois ter que trocar, ter que migrar para outra para conseguir desempenhar um gesto esportivo mais correto. Aí, o fundamental, parceria também do professor de tênis para poder auxiliar a pessoa a comprar uma raquete mais detalhada. Antivibradores, né, que é outra pergunta que você fez. Uhum. Não existe pesquisa científica nenhuma que fala que o uso de antivibrador na raquete, de 1, de 2, ou que é comprido ou que é redondo, né? Não existe pesquisa nenhuma que fala que aquilo minimiza os efeitos de dor ou previne lesões de cotovelo, de punho, de ombro, né? Isso é uma crença. Quem usa fala assim, eu sinto mais confortável de usar. Então usa, né? Fico mais confortável, consigo bater melhor na bola, consigo desempenhar um gesto esportivo melhor, sinto menos desconforto, então usa. Mas isso não, a utilização ou não de antivibrador não garante, não exime ninguém de ter dores no cotovelo decorrentes disso. Tá? Hoje, como tudo no esporte, a gente tem que respeitar um pouco a crença do paciente, que isso faz parte também de uma base clínica mais detalhada e mais sistematizada também. Legal. Tem uma pergunta aqui de biofeedback visual na correção do gesto esportivo. Você acredita que esse atleta, quando sai no ambiente monitorado e controlado, mantém um padrão de movimento, né? Acho que está perguntando se, tipo assim, na clínica você corrige o gesto e se ele vai manter esse gesto na quadra, né? É o que você já até falou, né? É o professor que vai automatizar, né? Não, é difícil a gente controlar isso, né? Biofeedback, eletromiografia, tudo isso eu acho que assim, são ferramentas muito boas para a gente poder lidar. O que a gente não consegue com algumas ferramentas específicas, né? É você, primeiro, como eu falei, o tênis é um esporte que você tem que estar com uma interação perfeita entre mente, né? O jogo interior é o jogo mental junto com o gesto. Se cada gesto que você for fazer, você for ficar pensando no movimento, certamente você vai errar a bola. Então, se você coloca qualquer tipo de eletrodo no braço do atleta, pode ser que ele sinta desconforto, ou ele tenha aquela percepção de ter alguma coisa no braço e, teoricamente, não reproduzir o movimento como ele sempre faz. Nem todos os recursos de instrumentação, de exames de fisioterapêuticos, conseguem reproduzir ou captar os sinais em alta velocidade. Né? Então, o golpe do tênis é um golpe que tem muita velocidade, especialmente o primeiro saque, que é o primeiro serviço. Então, não é todo recurso que consegue captar a real ativação muscular naquela determinada velocidade do golpe. Tá? E fazer isso em câmera lenta com o paciente, isso praticamente não é em situação real. A gente tem usado
e tem dado muito certo, é a captação de imagem fazendo slow motion em câmera lenta para avaliar muito bem a dissipação, né? E a dissipação de força e o gesto esportivo. Os próprios professores de tênis têm tido um papel fundamental nesse sentido. Eles filmam, mandam para a gente, Juliana, dá uma olhada, olha o que a gente pode melhorar, qual que é a sua percepção, a sua leitura disso. E aí você passa isso e é muito fácil para um técnico que tem a boa qualificação conseguir entender a mensagem e conseguindo corrigir isso gradativamente, né? Eu, particularmente, como eu jogo, eu gosto, quando eu estou acompanhando um paciente, eu gosto de vê-lo jogar, bater bola com o professor. E eu também gosto de vê-lo em situação de jogo, que é outra situação bem diferente dentro do tênis. Você treina com o professor de um jeito e na hora que você está no jogo e falando valeu, muda totalmente Já o jogo. muda tudo. Né? O cara é um leão, ele bate tudo de direita, bate tudo de esquerda, quase não usa slice, quase não dá balão na hora que está com o professor batendo bola. Mas na hora que vai para o jogo e fala, agora tá valendo, vamos lá, vamos ver quem que vai ganhar, ele usa o melhor recurso. E às vezes é nessa hora que você vê o trejeito, entre aspas, né? Como ele coloca, como ele bate, um slice tá errado, se ele corta demais a bola, se ele encurta o braço, né? Se ele para o movimento. Então, a leitura, eu acho que o mais importante é a avaliação na quadra, no campo mesmo. É você entrar na quadra, ficar ali acompanhando, vendo uma aula, assistindo um jogo, assistindo uma aula, troca de ponto, conversa com o professor, ó, faça ele bater 15 bolas de esquerda paralela, depois cruzada, altere a altura de bola, bola alta, bola curta, bola baixa, bola média altura, bola curta, peça um slice, slice direita e slice de esquerda. Né? Apesar de ser a maior parte dos casos de batida de esquerda, a dor no cotovelo pode vir decorrente de um primeiro serviço também, ou de uma batida de direita, ou de um slice. Tanto no atleta que bate com uma ou com duas mãos. Né? Então, esse universo é bastante amplo e a gente acaba tendo que respeitar caso a caso. Né? Eu vi uma pergunta de um colega, de um amigo que perguntou, tem exercício específico para isso? Tem exercício específico? Sempre tem. Mas para a causa específica sua. Né? Às vezes a sua causa, o exercício mais específico é o exercício para a torácica, outro para a cervical, outro para o ombro. Ah, não, aquele paciente, o exercício específico para ele é de cotovelo, que realmente a causa foi mais concentrada no cotovelo. Então, eu acho que tudo merece atenção e a grande chave disso tudo é prevenção e avaliação. A partir do momento que você previne a lesão e que você avalia bem, você consegue entender muito bem aonde você está errando no gesto, onde você pode favorecer, né, favorecer uma lesão, uma dor. Né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente avaliar e prevenir para depois a gente, quem sabe, não precisar tratar ou afastar esse atleta da prática esportiva. O que a gente vê é que tem bastante atletas, por exemplo, que fazem pilates, né? Usam pilates como ferramenta para fazer a preparação, né? Então, trabalham todas as que você está falando, torácica, outros já vão para uma parte mais de fortalecimento. Por exemplo, o Wellness aqui tem... O Wellness é um serviço aqui da Biofísica, a gente tem vários atletas que fazem ali um trabalho de prevenção específico, né? Então, avalia, né? E na sua opinião, assim, o que você considera... você falou, depende, né, do atleta, mas você vê uma recomendação maior, é melhor você fazer um trabalho de força mesmo, com musculação, ou você prefere, esse atleta tem um perfil mais de fazer um pilates porque precisa mais de mobilidade, tem alguma relação com isso? Na verdade, tem. Os serviços que a gente oferece acabam sendo mais direcionados porque a gente individualiza a necessidade e o objetivo de cada atleta, né? Antes, eu acho que tudo vai da base. Não adianta você ter força sendo que você não tem controle e não tem mobilidade. O Pilates tem sido cada vez mais indicado para tenistas porque eles trabalham direcionadamente a qualidade do movimento, um padrão de mobilidade, amplitude. E se você tem boa amplitude, se você chega antes, antecipa antes na bola, você vai usar menos esforço no braço. Você vai conseguir fazer o gesto mais correto, né? Então já faz algumas gerações de tenistas aí que têm se focado muito mais nos exercícios de pilates, exercícios funcionais específicos do que necessariamente no trabalho de hipertrofia. Você pode observar os últimos jogadores que a gente tem hoje que estão no circuito, a maior parte deles não são necessariamente fortes, mas eles têm muita mobilidade, eles têm muita agilidade, muito alongamento, né? E isso a gente sabe que se você tiver isso, você consegue impor uma força na bola muito mais
controlada, né? Então, força não é nada se você não tiver controle. Controle não é nada se você não tiver mobilidade. Então, é uma cascata biomecânica que a gente tem que observar passo a passo. Para tenistas recreacionais, que eu me incluo, tenista social, que a gente chama, que joga final de semana, que joga no seu clube, que joga alguns torneios, né? Alguns torneios recreacionais, a gente sempre orienta o seguinte: trabalhe a sua mobilidade, que 70% dos tenistas não tem boa mobilidade, né? Trabalhe melhor a sua acurácia de movimento, por isso que hoje o Pilates tem sido uma das principais opções, né, dos tenistas. E tem dado um resultado em quadra muito bom também. Então, eu acho que, assim, eu sempre costumo dizer, o gold standard, né, da preparação física para tenista, se ele conseguisse associar um trabalho de wellness, que é um trabalho de fortalecimento específico e individualizado para o caso dele, associado com um trabalho de Pilates também, né, que consiga construir aí uma grande base junto ao médico, ao nutricionista, ao psicólogo e especialmente ao técnico, né, preparador físico e o técnico em quadra, onde você tem um bom desempenho, né? Então, essa base é o padrão ouro que eu sempre indico. Faça Pilates e faça um trabalho de preparação física específica para o tênis. Se você conseguir associar 2 sessões de Pilates semanais junto com 2 sessões de preparação física e uma boa avaliação prévia, você consegue fazer um trabalho preventivo, avaliativo, curativo, né? E até melhorar a performance e a longevidade do esporte. E o tênis é um esporte muito claro. A grande vantagem do tênis que eu vejo em comparação a outros esportes, não é puxando a sardinha para o lado do esporte que eu adotei, que eu amo, mas o tênis, você tem uma longevidade muito grande. Você consegue ter um jogador de 80 anos de idade ganhando de um cara de 20, de um cara de 30. Por quê? Porque não é só o físico ou a jovialidade, a idade, é a técnica, é o jogo mental, é o estilo de jogo, é como que a pessoa mentalmente está em quadra, né? A análise tática, antecipação de bola. Eu já perdi de muito, vou dizer, muito avô, que quando eu ia bater na bola, ele já estava 2 passos andando, porque ele sabia onde a bola ia. Então ele me esperava parado. Ou seja, já perdi de muito avô que andava na quadra enquanto eu ficava correndo que nem um louco de um lado para outro. Então essa é a maravilha de um esporte que é extremamente técnico, né? Mas que exige muita dedicação, muito equilíbrio emocional também, muito em jogo mental interior para a gente conseguir desenvolver um bom resultado em quadra. E dentro da parte da saúde, da fisioterapia, isso não é difícil também, né? Não é incomum. A gente tem que abordar isso em todo caso. Tem uma pergunta bem específica aqui, Júnior, em relação a se existe algum estudo de empunhadura e sobre lesões, né, no saque, né? Acho que é uma colega fisioterapeuta perguntou que ela nota que o índice de queixa, né, das epicondylites são sempre envolvendo o saque. O saque, especialmente o primeiro serviço, né? Ele acomete muitas lesões também. Por quê? Primeiro porque normalmente a empunhadura se usa como empunhadura para cortar mais a bola, para conseguir fazer um top spin na bola. Isso exige muito trabalho de punho também e aceleração rápida. Para você conseguir um bom efeito, uma efetividade no golpe, você tem que acelerar com a raquete. Então, é claro que se a gente fizer uma análise cada vez mais detalhada, a gente consegue fragmentar passo a passo do gesto e conseguir delimitar onde que está o principal erro técnico, o erro de gesto. Por que eu estou falando isso? Porque os estudos científicos, alguns falam muito separadamente, né? Existem estudos que mostram, que comparam a força de pressão palmar em jogadores de tênis, outros comparam a distribuição entre primeiro e segundo serviço. A dor no cotovelo é mais decorrente de pessoas que têm mais predomínio de aces de efetividade no primeiro serviço, no segundo serviço. Então, na verdade, são informações cada vez mais amplas que a gente tem que apurar, colher uma por uma e montar um raciocínio técnico específico. Uma pesquisa detalhada falando sobre exatamente a dor do cotovelo em primeiro serviço, onde é o erro específico, eu desconheço. Até hoje eu não vi nada muito, né, com evidências que amparem essa minha afirmação. Desconheço ainda. Mas a gente sabe que cada detalhe, cada construção de cada gesto durante um golpe pode fazer com que, sim, a gente aumente a predisposição de dor no cotovelo. Então, na minha opinião, profissional agora, né? O risco de você desenvolver uma dor no cotovelo no primeiro saque é quando você para o golpe.
né? Então, o primeiro saque é uma laçada. Você pega a raquete, coloca atrás da cabeça e depois acelera, né? Batendo a bola no alto. Então, o primeiro ponto. Se você joga a bola e você sobe o braço, coloca a raquete atrás da cabeça, e aí você para, ou seja, você não faz isso no movimento contínuo, você perde, né, a força cinética disso, o eixo rotacional. Então, quando você para, todo o esforço que vinha do tronco para membros inferiores, você perdeu. Aí você tem que só desenvolver a força do ombro para cima. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a altura que você lança a bola. Se a outra mão estiver lançando a bola muito baixa, o seu cotovelo no golpe ele vai entrar dobrado. Então, o ideal é que você entre com o saque com o cotovelo estendido para você dissipar a força que passa do seu tronco direto para a raquete. Se o cotovelo do meio do movimento ele está dobrado, ele vai dissipar a força no cotovelo para depois passar para a raquete. Então, se você joga a bola com a mão, vamos dizer que você é um jogador destro, você vai sacar com a direita. Se você joga a bola com a mão esquerda e em um tempo errado que você está fazendo um laço com o braço direito, você perdeu aí a dissipação de forças. E segundo ponto, se você joga a bola baixa e o seu cotovelo entra no saque com ele dobrado, o esforço no cotovelo aumenta. Então, quer dizer, você tem que filmar, analisar esse atleta, avaliar o gesto esportivo dele e tentar entender aonde você pode melhorar para você conseguir diminuir a queixa e o risco de desenvolvimento ou de cronificação dessa lesão. Então, eu particularmente, o que eu gosto de falar? A gente suspeita de causas na clínica. A gente suspeita de causas, né, durante as sessões. Mas a gente vai bater o martelo realmente que a causa da dor do cotovelo daquele paciente é aquela quando você vai observar ele em quadra. Gesto, filmando, aí você fala, agora eu entendi o porquê exatamente que ele pode estar desenvolvendo esse tipo de dor, esse tipo de queixa. É quando você avalia o gesto. Agora, artigo especificamente tão detalhado para isso, não desconheço, e a gente sabe que a ciência tem uma certa limitação de avaliar movimentos tão complexos como um gesto esportivo, né? Então, desconheço. Acaba sendo como todas as lesões são multifatoriais, né? A biomecânica é um componente, existe outros, né? Intrínsecos mesmo da pessoa, extrínsecos que você já falou também, né? Mas eu acho assim, acho que o tênis é um esporte divertido, né? Negócio fala, pelo menos todo mundo que joga fica viciado, né? A pessoa começa a jogar bastante, né? E eu particularmente fiz algumas aulas, eu achei super difícil o esporte, o gesto, mas depois imagino que você vai pegando o jeito e vai embora, né? Sim. Alguma consideração? Acho que se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pessoal, acho que andou bastante gente aqui que a gente não falou. Ex-aluno do Juliano lá da Uninderp, a Karen mandou um alô. Pessoal, o Rodrigo Vasconcelos passou por aqui também. Obrigado. Obrigado pela participação de todos, pessoal. Fiquei muito feliz. Muita gente passando aí. Mas acho que é isso, Juliano. Alguma consideração final em relação ao tema de hoje? Alguma coisa que você queria falar especificamente? Eu acho que o mais importante é o seguinte, é focar, né? Não acho que a dor no cotovelo sempre é o tênis elbow. Não acho que a dor no cotovelo sempre é o vilão, é sempre o cotovelo. Às vezes o cotovelo é vítima. O problema está em outras partes do corpo, né? Não subestime o papel crucial de uma equipe multidisciplinar, né? Então, avaliar e quanto mais você tiver informações de várias áreas, isso é fundamental para você construir um bom tratamento, uma boa recuperação, né? E preconizar gesto esportivo, excelência de gesto esportivo. O tênis é um esporte que o certo é você nunca parar de fazer aula. Independente de quantos anos você joga, né? Independente de quanto tempo você faz de aula, é sempre bom ter um olho de um professor que esteja avaliando e melhorando cada vez mais a sua técnica, né? Então, nunca aceite aquilo, eu estou jogando desse jeito e estou ganhando, está fazendo resultado, não preciso mudar. Não, muito pelo contrário. Cada vez mais você tem que buscar um gesto esportivo mais limpo, mais correto, para você prevenir o principal aparecimento de lesões. Então, acho que se eu tivesse que escolher um fator, né, para escolher tudo dentro desse universo que são as lesões esportivas do tênis, eu escolheria o quê? A melhor e acurácia constante do gesto esportivo correto. Tá? Eu acho que é o principal fator que eu elegeria em todo esse universo que a gente discutiu. Legal. Acho que foi uma aula mesmo, uma surra de conhecimento aí em relação ao tênis. Eu, pelo menos, aprendi muito, porque muitos detalhes, né? A gente sabe, tem uma base, mas muitos detalhes, né?
E aí convidar o pessoal também que na semana que vem a gente vai ter na terça-feira o Sandro Pinho falando sobre dor lombar. Então um assunto aí recorrente aí dos nossos pacientes e todo mundo, né? Um assunto muito legal. E aproveitar o Juliano aí, manda no Instagram dele, pergunta lá. Eu vou já... Toda e qualquer pergunta que foi feita, que eu não Quem for tenista, paciente aí, tiver alguma dúvida, né? Ele deixou o Instagram dele aberto aí para mandar, né, Juliano? Com certeza. E eu queria agradecer aí a sua disponibilidade de falar desse tema aí que é tão interessante, né, recorrente, né, nas clínicas, nos nossos pacientes. E vamos falar mais disso, de outros assuntos também. O Juliano é referência, pelo menos no nosso estado aqui e no Brasil aí, né, um cara que há 10 anos, em janeiro a gente está trabalhando junto, né, já há 10 anos já. Obrigado. Então tudo passa rápido, né? E eu queria agradecer aí a sua disponibilidade de falar desses assuntos aí. Sempre não gosto de falar de fisioterapia, ainda mais falando de fisioterapia esportiva com tênis, que são duas paixões. Eu acho que estou sempre à disposição. Certamente eu não respondi todas as perguntas que me foram dadas, eu acabo falando muito, né? Gosto muito do assunto. A gente poderia passar horas falando aqui, mas eu me coloco à disposição aí a de todos, pelo Instagram, né, para a gente poder discutir cada vez mais sobre isso. Eu vou postando gradativamente, prometo que eu vou postar, agora que eu tenho Instagram, eu vou postar mais algumas coisas voltadas ao tênis aqui, faço compromisso com todos isso. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado por ter moderado isso de uma forma bastante crucial. Muito obrigado. E eu que agradeço. Um abraço e pessoal, a amigos aí que participaram também. Isso. Muitas pessoas, amigos, alunos, pacientes, né? E terça-feira, então, o Sandro Pinho, para a gente falar de dor lombar. Então, fique ligado aí, não perca a nossa programação. E a gente vai continuar com essas lives aí, que eu acho que é muito legal, né, essa interação aí com todo mundo. Sempre, ótimo. Beleza, então, pessoal. Boa noite aí a todos. Obrigado, gente. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado pela participação. Um grande abraço.